Início ao nosso primeiro Special Talk do dia. O meu próximo orador é o Luís Beleric. Como já vi, temos aqui pessoas da Madeira. O Luís é dos Açores, mudou-se muito jovem para a cidade invicta, para a cidade do Porto, essencialmente para estudar astronomia. Por isso é uma área completamente diferente da que nós hoje estamos aqui a tratar nesta conferência de Blender. Atualmente encontra-se em Espanha a trabalhar na área onde nós vamos trabalhar aqui sobre Blender. Luís, pode ir para ali enquanto eu te vou apresentando. Ora bem, olá a todos, bom dia. Sinto-me importante aqui em cima. Ora bem, hoje o que eu queria falar com vocês, antes de mais, eu queria agradecer ao Pedro, ao Ricardo e ao Rui pelo convite para vir aqui à conferência. Para mim está a ser até agora uma experiência muito positiva, esperemos que continue assim. E então vou falar muito rapidamente de um pouco do trabalho que eu faço. Ora bem, eu trabalho na área de jogos de computador, melhor dizendo, videojogos, porque eu considero mesmo as consolas também. E então trabalho numa empresa que é precisamente a Tequila Works, que está ali o logo no centro, tem um destaque ali bastante grande. E eu trabalho lá principalmente como modelador de cenários. O que se chama em inglês um Environment Artist, mas o termo em português sinceramente não sei, mas pronto. Eu ajudo a modelar objetos de cenário, pode ser qualquer coisa, desde mesas, cadeiras, autocarros, tudo o que for necessário, pedras também, e depois ajudar a montar os cenários de jogo com isso. E então, eu comecei a usar a 3D com o Blender, e então tive que fazer uma espécie de transição para o outro lado, para o lado negro da força. Normalmente as pessoas começam a trabalhar em 3D Max ou em Maya e passam para o Blender. Eu estou a fazer um pouco ao contrário o percurso. E é uma experiência bastante positiva. Primeiro vou falar muito rapidamente de como é que funciona, como é que é o pipeline, como é que funciona o meu trabalho na empresa. Tudo começa com um conceito, temos uma ideia de um jogo, e então, pouco a pouco, vamos detalhando como é que é cada mapa de jogo, como é que é cada cenário, e então temos artistas residentes que trabalham em criação de arte conceptual, e a partir da arte conceptual temos que fazer os modelos em 3D. E há dois tipos de modelos, que são os modelos mais simples, que se fazem diretamente na aplicação 3D, e há modelos que são um bocadinho mais complicados, que o ideal, nesse caso, é usar uma ferramenta de escultura digital. Porque é que se usa a escultura digital? Para, por exemplo, para personagens, se for um jogo que tem uma estética um pouco mais realista, ou que tenha algo mais de detalhe, é absolutamente necessário para personagens, para algum tipo de vegetação, para rochas e por aí em diante. E então, temos quando vamos trabalhar para a escultura digital, que é a masterclass que eu vou falar à tarde, temos primeiro que fazer uma espécie de modelo básico para começar. E esse modelo básico tem que ter mais ou menos a forma geral, não é preciso ser super detalhado. O importante é que tenha uma topologia, ou seja, que tenha a sua estrutura de polígonos, os quadrados ou os triângulos, embora necessariamente para esculpir convém que sejam só quadrados, que seja mais ou menos organizada e que tenham uma área mais ou menos parecida. Depois, vamos então pôr as mãos na massa. Trabalhamos na escultura digital e depois vem a parte que é um pesadelo. Que depois, quando nós fazemos um modelo digital, imaginemos, por exemplo, um jogo como o Gears of War, um desses jogos que tem aquelas personagens genéricas, aqueles gajos carecas, musculados, que têm bíceps do tamanho de secóis da Califórnia, e que têm as veias e os pós e tudo bem detalhado. É muito bonito. E então são modelos que têm milhões e milhões de polígonos. Se vocês tentassem meter esse modelo diretamente no motor do jogo, o computador provavelmente iria explodir, iria destruir tudo numa área de 20 km². E então o que nós temos que fazer é tentar passar o detalhe desse modelo de alta resolução para um modelo de baixa resolução. E então vem a tarefa que é a retopologia.
E existem algumas ferramentas que são melhores ou piores, mas normalmente uma retopologia é uma parte horripilante do trabalho que eu faço. Há que dizer com frontalidade, há coisas que não são tão interessantes em 3D. E a retopologia é uma delas, porque nós temos que recriar, temos que fazer o trabalho duas vezes. Em cima do modelo de alto detalhe, temos que recriar um modelo de baixo detalhe, que seja muito mais manejável pelos motores de jogo. E quando acabamos a retopologia, então fazemos as chamadas coordenadas UV, que é para poder colocar as texturas. E o programa de escultura digital que usamos na empresa é o ZBrush, principalmente. Mas, embora eu vou falar do Blender, e realmente o Blender tem evoluído bastante em termos de escultura digital. Então temos que fazer os mapas de UVs para as texturas e, por fim, exportamos para o motor de jogo. Portanto, isto é muito resumido, é mais ou menos o fluxo de trabalho que um artista de cenários tem. Ora bem, eu até agora disse que a escultura digital era muito gira para fazer gajos musculados, com muitas veias e muitos poros. Não só, também, claro, é óbvio que serve. Qualquer coisa que tenha muito detalhe e que realmente, se tentarmos fazer num programa 3D de modo tradicional, a modelação poligonal, iríamos perder provavelmente semanas ou meses. E é muito mais intuitivo e muito mais simples usar um programa de escultura digital. Mas também existem desvantagens. As desvantagens são, primeiro, nem todos os objetos, como eu disse, nem todos os objetos precisam disso. Claro que há objetos muito mais simples. Fazer provavelmente um carro, não vale a pena estar a usar a escultura digital. Usamos uma modelação poligonal normal, como sempre. E principalmente para ou personagens ou objetos que têm uma natureza orgânica, como árvores, ou inclusive, como disse há pouco, rochas. E outra desvantagem da escultura digital é que precisa de um computador muito potente. Felizmente os computadores hoje em dia já são bastante potentes, mas muitas vezes precisamos de um computador típico da NASA se quisermos trabalhar num modelo muito mais pesado, por exemplo, se for a personagem principal de um jogo. Nós lá da empresa, inclusive, temos diferentes tipos de computadores com diferente hardware lá no interior e há certos computadores que são específicos para a escultura mais complicada. E mesmo assim, às vezes, é uma dor de cabeça tremenda. Mas, e além disso, é exigente em termos artísticos. Porque muita gente, quando começa, eu espero também dar algumas luzes na Masterclass, mas muita gente, quando começa a trabalhar em escultura digital, como é uma ferramenta realmente muito mais intuitiva, precisamente para adicionar esses detalhes que eu falei, ou fazer assim um tratamento mais orgânico do modelo, as pessoas entusiasmam-se, para quem não sabe, entusiasmam-se, e como também já me aconteceu comigo também, faz assim um modelo mais ou menos interessante e depois começa a adicionar imenso detalhe. Epá, está tão fixe, tem poros, tem veias, mas depois uma pessoa quando vê, parece, sei lá, parece uma criatura que veio do planeta Marte, em vez de parecer um ser humano musculado, com bíceps do tamanho de sequoias. E então, o que é importante também é ter alguns conhecimentos artísticos, principalmente da área da escultura tradicional. Embora são ferramentas, é óbvio que não se consegue passar tudo da escultura tradicional, com barro, com argila, para o 3D, mas há uma série de metodologias e de passos que eu espero depois elucidar ao longo da Masterclass. Passos e um método que uma pessoa pode usar para que seja um trabalho muito mais coerente e muito melhor a nível visual. Por fim, eu falei que estava trabalhando numa empresa onde se usa o ZBrush e para modelação se usa principalmente o 3D Max e os animadores usam Maya. Isto na indústria dos videojogos já praticamente é assim. E então eu, claro, tive que me adaptar um pouco ao 3D Max. Não digo que seja mau, o 3D Max. Tem coisas bastante porreiras, principalmente na área de arquitetura. Mas o Blender, na minha opinião, tem muitas vantagens em relação ao Max. Primeira vantagem, isto é um exemplo concreto. O computador que eu estava a trabalhar tem um fantástico sistema de discos em RAID 0, que é fenomenal para a performance, mas quando um dos discos começa a aparecer como degradado, é um pouco assustador. Então, durante alguns dias, enquanto não me puderam arranjar o computador, o que é que acontecia? Eu abria o 3D Max, abria o motor de jogo, que era o Unreal, e o computador ficava totalmente congelado. Então, eu temporariamente tive que passar a usar o Blender. O problema, como estava no disco, usava o Blender diretamente a partir de uma pen USB. Porque, claro, o computador em si funcionava bem, só que a partir do momento que começasse a exigir demasiado dos discos duros, um disco rígido,
realmente a coisa ia pior. Então é uma vantagem, que o Blender é um programa muito leve e é um programa que tem a facilidade que uma pessoa pode simplesmente descarregar um zip da internet, descompactar para uma pasta e executar a partir de uma pena USB. É fenomenal. Também, a partir do momento em que alteraram o sistema de modulação para o BMesh, como que infelizmente trouxe problemas com alguns scripts, mas a verdade é que realmente torna o método de modulação normal, tradicional, muito mais parecido ao do 3D Max e ao do Maya. Principalmente a introdução da modulação com os n-gons, que uma pessoa pode ter polígonos com vários lados. Porque realmente torna a experiência muito mais fluida. No início podia parecer muito estranho, a mim parecia muito estranho, mas quando comecei a trabalhar com o Max também havia um pouco as vantagens de usar os n-gons. Uma pessoa realmente pode concentrar-se muito na forma do modelo, tentar fazer um modelo mais ou menos, claro, com uma boa topologia, ou seja, distribuição dos polígonos mais ou menos interessante, mas às vezes no Blender perdi demasiado tempo, porquê? Porque de repente ficava com não sei quantos triângulos numa zona do pescoço e tal, enquanto que uma pessoa estava a tentar fazer o modelo e ao mesmo tempo tinha que resolver esses problemas. Então permite separar um pouco as águas, porque uma pessoa depois pode voltar atrás, quando se tem n-gons, pode resolver certas áreas problemáticas. E outra vantagem é o seu método de criação das coordenadas UV, que eu falei assim muito por alto. As coordenadas UV é uma maneira de passar uma textura que nós desenhamos em Photoshop, por exemplo, para um modelo em 3D. E nos programas que nós usamos, não é que sejam maus, mas têm uma performance horripilante se o modelo tem muito detalhe. E nesse aspecto o Blender é muito mais intuitivo e é muito mais simples. E então o que eu faço é alterno entre o 3D Max e o Blender para algumas tarefas que eu acho que são mais rápidas, como as coordenadas UV. Passo momentaneamente do Max para o Blender. Como tenho colegas meus que usam outros programas, por exemplo, tenho colegas meus que em vez de usarem o Max para fazer as coordenadas UV, usam um programa chamado UV Layout. Ou seja, o Blender é só uma ferramenta a mais no pipeline da empresa. Mas também tem os seus problemas, o Blender. E o problema mais importante de todos é o seguinte. O motor de jogo que estamos a usar, o Unreal, está cada vez mais a passar-se, e pelo que eu vi na net, vai passar a usar para importação um tipo de fecheiro, que é o FBX, que é o fecheiro do lado negro da força, que é da Autodesk. Qual é o problema com o Blender? O Blender tem um plugin de exportação de FBX. O problema é que é um plugin que, infelizmente, é criado por uma pessoa, uma alma aí caridosa, que fez o plugin, mas não existe nenhuma maneira de, diretamente em Blender, nenhum script para importar um FBX. Isso é um grande problema, porque lá na empresa estamos nós a trabalhar constantemente nos modelos uns dos outros. Aquilo é tudo muito promíscuo. Ou seja, alguém fez uma casa, imaginemos, queremos uma variação da casa, mas sem o telhado ou com uma chaminé. Excelente. E muitas vezes não temos o fecheiro fonte, mas temos o FBX. E, infelizmente, eu tenho que usar o Max como se fosse um conversor de FBX que custa 5.000 euros. Portanto, nesse aspecto, é um grande problema. Felizmente, descobri, entretanto, que a Autodesk, que é muito simpática, libertou um programa que é um conversor de FBX. Pessoalmente ainda não usei, mas eu quero fazer algumas experiências lá na empresa. Há outro problema também, que não é tão problemático quanto o FBX, mas tem a ver o modo como se sombreiam os modelos. Ou seja, normalmente quando nós fazemos um modelo em Blender, nós não nos preocupamos como ele sombreia. Fazemos um modelo e fazemos uma animação muito interessante. O problema é quando nós fazemos objetos que sejam rígidos, que não sejam pessoas. Por exemplo, um exemplo muito concreto. Uma mesa, como está ali ao pé do Paulo. O problema daquela mesa, se nós fazemos um modelo muito simples, ou cada polígono tem realmente as arestas que sejam bem demarcadas, ou então se nós carregássemos em Smooth, iam ficar todo muito suavizado, e então ia parecer um pudim em forma de mesa. E então, nesse aspecto, o Max usa um sistema que é diferente do Maya, por exemplo, ou do Blender. Então, às vezes, existe uma maneira de trabalhar entre esses dois programas, mas para muitos profissionais que estão habituados ao 3D Max pode ser problemático, no sentido em que uma pessoa constrói uma casa e define, ok, vamos definir esta área, é uma parede, temos outra parede, temos ali uma aresta que é mais ou menos demarcada. O problema é que ao passar do Blender para Max, isso não funciona, porque o Blender usa um método muito diferente do Max. Isto é só exemplificar mais um problema. E outra questão, embora esta questão acho que cada vez está melhor, é a existência de plugins.
muitos desses programas, como são clássicos, o 3D Max e o Maya, existe há imenso tempo, existe imensa gente a usar, existem imensos plugins que ajudam a integrar, por exemplo, com o próprio Unreal. Enquanto que o Blender tem muitos menos plugins. Mas isso é algo que também está a melhorar bastante, principalmente desde esta alteração em que uma pessoa pode usar os add-ons. Tenho visto cada vez mais plugins muito bons. Portanto, vejo que é um problema que não será um problema durante muito mais tempo. Mas, e então, o que é que acontece? Muitas vezes eu mostro lá o Blender, assim, aos meus companheiros, a tentar fazer um pouco de inveja e tal, porque o Blender pode fazer coisas que o Max não pode. Vejam, vem cá ver isto, que isto é muito fixe, posso editar vídeo e tal. E, por exemplo, com a última versão do Blender, em que tinha a escultura com topologia dinâmica, um colega meu, que usa muito o ZBrush, ele viu aquilo e ele disse: Man, isto é perfeição. Qual é o problema? Porque é que esta gente não se passa para o Blender? Eu gostaria que eles, pelo menos, não digo que eles nunca irão substituir o 3D Max, mas quero que eles aprendam um pouco do Blender. O problema é mesmo esse: o homem é uma criatura de hábitos. Estamos todos habituados. Há muita gente que se calhar está a usar Blender, e se eu dissesse, vocês é fixe aprender em 3D Max, muita gente provavelmente diria que não. Não é livre, não é grátis. Claro, são realmente grandes problemas, mas muitas vezes sabe que uma pessoa já está tão habituada à interface e de maneira de trabalhar do Blender que é muito difícil essa transição. Mas tem os seus aspectos positivos. Eu quero mostrar aos meus colegas um pouco isso. Os aspectos positivos são que uma pessoa tem uma ideia um pouco mais geral de como é que é trabalhar no 3D. Ou seja, não é necessariamente saber, em Blender faz-se assim e assim. Não. Existem alguns conceitos mais gerais que não interessam ao programa. E isso é que é importante, que as pessoas também saibam que o Blender, tal como o Max, o Maya, são só ferramentas. Claro, isto também não justifica tudo. Há ferramentas que são melhores que outras. Ninguém vai tentar usar um martelo, por exemplo, para desaparafusar um parafuso, como é óbvio. Mas o que eu quero simplesmente dizer é que, embora eles digam que é muito porreiro, é complicado também essa transição. Eu sei que é um tema um pouco polémico também, às vezes alguns colegas lá, mas é assim, em toda brincadeira, quando começa a falar de Blender, comunista e tal, porque é gratuito, é livre e tudo isso. Mas pronto, mas realmente eles ficam tontos. Mesmo esse que me chamava comunista, depois soube, uau, o ZBrush não faz isto. Pois não, portanto não sabes o que é que estás a perder. Felizmente também estamos a estudar usar outros motores de jogo também. Que isto é muito específico ao Unreal, mas estamos a pensar usar também o Unity para projetos mais pequenos. E felizmente o Unity dá-se muito melhor que o Blender. Chega ao ponto de, inclusive, uma pessoa pode simplesmente importar um fecheiro de Blender, que até é mau, porque importa tudo. Importa animações, importa materiais, câmaras, luzes, etc. Portanto, ou seja, o Blender, se uma pessoa for um freelance ou tiver um estúdio pequeno, é perfeitamente viável para trabalhar para jogos. Em estúdios mais grandes, que principalmente já estejam a usar algumas ferramentas que já estão muito bem interligadas, como é o caso do Max, o Max está super ligado com muitos motores de jogo que andam por aí afora, pode ser um pouco mais complicado. Mas muitas vezes o que eu digo é, a vantagem de uma pessoa usar 3D Max e Blender é que o orçamento sobe 0 euros também, e tem as suas vantagens. Portanto, isto foi só um pouco a minha experiência que eu vos queria passar, espero não ter alargado demasiado. Portanto, se tiver alguma questão, disparem à vontade. Obrigado, Luís. Questões? Primeiro aqui, só guardar um minutinho para chegar ao microfone. Eu também costumo modelar objetos para outra empresa de videojogos, é realidade virtual, mas é a mesma coisa. E eu tenho esse problema do smooth para o objeto não parecer todo demasiado smooth, não é? Eu normalmente o que eu uso é o split. E o que eu gostava de saber era se há algum problema em usar o split, que é separar os jets e não estarem realmente unidos, e então assim fica o objeto como a gente quer e funciona em todo o software. Ora bem, o edge split, o que faz basicamente é, se uma pessoa quer fazer com que o canto de uma casa fique com a aresta bem demarcada, não é? No fundo o que ele faz é, ele separa as duas coisas. Embora o modelo pareça único, na realidade estão as duas faces da casa separadas. É o que internamente o motor de jogo faz. A vantagem do Max é que essa informação dentro do Max, ele efetivamente não chega a separar, mas quando não importas para o motor de jogo, ele já separa. O que acontece em Blender é que ele explicitamente antes já tem que fazer essa operação. Eu digo-te uma coisa, para objetos estáticos, ou seja, que não são personagens, que tenham deformações, não há problema nenhum com isso.
problema nenhum com isso. Eu já fiz experiências, tanto estive agora ultimamente em Unity, como também já fiz experiências com Unreal, e não há problema nenhum com isso. O que ele faz, a única coisa que faço é, quando vou exportar, neste caso um FBX, quando vou exportar o FBX, aplico o modificador. Ou seja, ela em Blender é uma malha única, mas ao exportar já está tudo separadinho. Mas visualmente não há problema nenhum com isso. Eu nas personagens também costumo usar o Mesh Deform, quando é nesses casos. Às vezes também dá, mas corre o risco de aquilo abrir realmente os lados. Lá está. Mas resulta, de certo ponto, desde que não seja muito complexo. Deformações simples. Por acaso o Mesh Deform nunca usei, mas suponho que deve ser muito parecido ao Edge Split, no sentido que uma pessoa tem que aplicar um modificador e o que podes fazer é importar, ou se por exemplo, se tu tiveres acesso ao programa que eles têm a ter, é o melhor. Uma pessoa verificar sempre, claro. Verificas, ou então importas no outro programa, o Wings 3D, por exemplo, e a ver se há algum problema com isso. Está certo. Obrigado, era só. Ok. Olá, bom dia. Eu tenho uma questão. Se vocês são, portanto, uma produtora de videojogos, Sim. e se trabalham, portanto, os videojogos trabalham essencialmente com modelos low poly, correto? Sim. Bem. No início mencionou que normalmente portanto, constroem os modelos em high poly e só depois convertem para low poly. Portanto, Sim. Porquê é que se faz esse processo e não se começa logo a modelar low poly de raiz? Porque quando nós, por exemplo, temos que fazer a otimização, que é outra coisa que eu falei, que é espetacular nos videojogos, é a otimização. Eu adoro. Quando uma pessoa experimenta o jogo no computador, vai tão fluido, 60 fotogramas por segundo. E depois vocês vão ver numa Xbox 360, vai a 5. E depois o que é que acontece? Vêm os programadores chatear. Está horrível. Eu ponho as estatísticas e eu vejo 10 milhões de triângulos. Isso é impossível e tal. Então, qual é a grande diferença entre um modelo base para a escultura e um modelo low poly? Às vezes podem ser muito parecidos, ou seja, a maneira como estão construídos. A questão é que, enquanto o importante para a escultura digital é que tenha uma distribuição mais ou menos homogénea. Porque quando uma pessoa vai adicionando detalhe, o que acontece é que vai subdividindo cada cara. Então, cada face, se temos um quadrado, ao dividir o quadrado, temos quadrados mais pequeninos. O problema é que se temos algo como um retângulo, ao subdividir, serão retângulos mais pequeninos. E quando vocês estão todos contentes a desenharem as veias da vossa personagem, do homem que usa metralhadora careca com os bíceps também de sequoias da Califórnia, vocês estão a desenhar lá as veias, quando passarem as veias por essas zonas, em vez de ser uma veia muito bem definida, pelo qual flui a testosterona da personagem, de repente começa a ficar tudo deformado. Qual é o problema? É que, às vezes, essa malha funciona bem para a escultura e não necessariamente está otimizada para um motor de jogo. Para um motor de jogo, nós usamos tudo um pouco. Usamos os quadrados e triângulos. Porquê? Porque depois vem o chefe de programação e diz: é impossível esta árvore ter 10 mil triângulos. Ela tem que ter, no máximo, 1000. E tu, de repente, é lá. Sei lá, imagina, vamos imaginar que vais modelar assim uma parede que tem uma grande racha, não é? Mas que tem aquele detalhe todo. Por exemplo, quando a pessoa vai ver os tutoriais, vê assim o famoso pilar de cimento danificado, não é? Quando que se quer esculpir numa parede assim como esta, temos que subdividi-la em vários quadrados e depois lá esculpir a tal racha. O problema é que uma área que é praticamente plana, podemos ter várias dezenas, várias centenas de quadrados. Para um jogo, temos que passar isso para o mínimo possível, para a sua mínima expressão possível. Por isso, temos que fazer o trabalho um pouco duas vezes. O modelo base também é low poly, no sentido de ter muitos poucos polígonos, mas tem uma topologia. Os seus polígonos estão feitos de maneira a que ajuda a escultura digital. E depois, temos que fazer a versão que está otimizada para o motor de jogo, que pode ter até menos triângulos, porque afinal o motor de jogo usa, no fundo, ele subdivide os quadrados, todos em triângulos. Pode ter menos polígonos que o modelo que começamos a fazer a escultura digital. E é nesse sentido. Não sei se esclareci a questão. Acho que percebi. Portanto, basicamente cria-se um modelo high poly, não é? Sim. Que depois é texturado. Sim. E essa textura depois é aplicada no modelo low poly. Sim.
criado por retopologia, exatamente. Muitas vezes também usamos um programa que é chamado XNormal para criar os chamados mapas das normais, Sim, que normalmente. permite vermos então as veias do nosso personagem fantástico. Mais alguma questão? Eu só quero dizer que a Tequila Works tenta não fazer jogos com homens musculados com metralhadoras, ok? É só em tom humorístico. São mulheres musculadas com metralhadoras. Carecas. Viva. Tinha uma questão, precisamente, para o motor de jogo do Blender. Portanto, qual a avaliação que faz do motor de jogo comparativamente com outros? Ou se há outras alternativas gratuitas que possam fazer melhor que o Blender? E como é que está o ponto atual de interação destes motores de jogo com as aplicações móveis? Portanto, se é fácil exportar um jogo, criar um jogo no Blender. No Blender, atualmente, penso que ainda não, mas nos outros motores de jogo, e conseguir exportar para várias plataformas, portanto, Android ou iOS. Como é que está essa situação? Ora bem, quanto ao motor de jogo, o Blender em si, ela é bastante interessante para pequenos projetos ou para outras coisas como visualização arquitetónica. A questão é que, efetivamente, para fazer um jogo, principalmente se quisermos lançar um jogo para consolas, já é um pouco limitado, ou para fazer jogos mais complexos. Embora se consiga vir projetos muito interessantes feitos em Blender. A questão é que um motor de jogo mais completo, porque lá está, tal como há pouco o Eduardo falou, que o Blender não é uma ferramenta de CAD, o Blender também não é especificamente um motor de jogo. É um programa 3D que por acaso tem lá dentro um motor de jogo. E isso é muito bom em certos aspectos. Mas claro, um motor de jogo como o Unreal ou o Unity é muito mais completo, no sentido em que tem muitas mais ferramentas preparadas para a otimização, e isso é muito importante, que muitas vezes já têm eles próprios plugins para exportar diretamente para as consolas, como a PlayStation 3, como a Xbox 360, ou seja, uma pessoa fazias um cenário, carregavas no botão e ele passava-te diretamente para uma Xbox, tinhas só que esperar 15 minutos, ou seja, é o tempo do café e do donut, e depois voltavas para jogar o jogo. Ou descobrir que a consola crashou, muitas vezes acontecia. Isto é como aos tempos do Spectrum. Quanto a usar com outros motores de jogo, eu pessoalmente não usei muitos outros motores de jogo, além do Unreal, mas, por exemplo, o Unity é um caso excelente, porque o Unity, por exemplo, tem imensa possibilidade. Existem módulos para fazer jogos para iPad, para Android, para PC, e funciona muito bem com o Blender. Desde os princípios do Unity, eles até publicitavam na própria página que se podia usar não só o FBX, que se pode usar, que inclusive podemos usar o próprio fecheiro do Blender. E nesse aspecto é muito mais fluida a experiência. Quanto a outros motores de jogo, não posso comentar. Embora, claro, existem sempre formatos. Além do FBX, podemos usar o OBJ, por exemplo, também para exportar os fecheiros. E o OBJ é como se fosse o ponto .txt do mundo 3D. Mais alguma questão? Está aqui uma. Esta, se calhar, é uma questão mais teórica, tem a ver com a parte da escultura digital. Tenho noção que a escultura digital se aplica cada vez mais a monstros ou criaturas. Concebes a ideia de se aplicar a escultura digital a cartoons? O que é que achas disso? Sim, no sentido em que, por exemplo, quando tem que ter detalhe, não é necessário que seja uma coisa ultra detalhada, mas muitas vezes, se estamos a fazer, por exemplo, uma árvore, podemos fazer uma árvore cartoon, mas que ao mesmo tempo tem algum detalhe, por exemplo, no tronco. E a partir do momento em que nós temos que perder não sei quanto tempo em Blender a subdividir manualmente e depois ter que adicionar o detalhe, e depois, quando vemos que em escultura digital nós podemos acrescentar o detalhe em questão de segundos ou minutos, tem as suas vantagens. Além de que muita gente, eu conheço, por exemplo, tem um amigo meu, que é um ilustrador fantástico. Ele só usa, neste caso é outro programa, é o ZBrush. Ele nem sabe tocar, ele não sabe trabalhar em 3D Max. Não. O que ele sabe é usar o ZBrush, porque ele veio da área mesmo de ilustração, área de publicidade. Ele faz umas esculturas realistas incríveis. Quem me dera ser como ele. Eu quero ser, ele é o meu herói. Ele faz coisas espetaculares. E em compensação, eu estou a ajudá-lo, por exemplo, a fazer modelos para jogos.
Ou seja, ele consegue fazer o conceito em ZBrush. E em Blender também se pode fazer. Podemos trabalhar como se fosse com barro no sentido em que é muito fácil fazer assim grandes mudanças no modelo. Ok, vamos experimentar fazer se calhar o tronco um pouco maior. Podemos arrastar assim um bocado. Vamos experimentar fazer o braço um pouco mais comprido. E aliás, como uma coisa que eu quero demonstrar à tarde, que é a chamada topologia dinâmica, esse processo ainda é melhor. No sentido em que estamos a fazer uma criatura fantástica, que se quisermos criar apêndices como asas, ou como cornos, ou antenas, ou seja o que for, é muito fácil fazer com a escultura digital. Podemos fazê-lo também em modelação, mas para certas pessoas, principalmente as pessoas que vêm do mundo artístico, eles necessitam de interfaces mais simples, e a escultura digital tem essa vantagem, uma interface muito mais simples que a modelação. E gostam de ver resultados mais interativos, gostam de sentir que estão a meter as mãos na massa e a arrastar de um lado para o outro. Ou seja, não é necessariamente a escultura digital, não é usada só para fazer então os homens ou mulheres que são Space Marines e que usam armas que pesam tanto como um autocarro da STCP de 2 andares. Não, também pode ser usado para muita outra coisa também. Inclusive há uma demonstração feita por Daniel Lara, que está em Barcelona, que até usou a ferramenta de escultura do Blender para fazer correção às poses durante a animação. Às vezes, ou seja, o Blender, como está tão bem integrado, as ferramentas dentro do próprio Blender, às vezes uma pessoa pode, com um pouco de pensamento lateral, conseguir pensar em métodos que ninguém iria pensar antes. Muito obrigado. Eu tinha aqui só uma questão mesmo final para terminar antes de fazermos o coffee break ao Luís. Obrigado. Vou fazer uma questão mesmo muito rápida. Falaste em escultura digital. Sim. Eu pessoalmente já trabalhei com 3D Max, trabalhei com Maya e sinto uma grande dificuldade quando quando tenho que trabalhar mais especificamente com figuras. Sei que fizeste um belo trabalho que eu estive a ver na net, que não conhecia da estátua de David. O que é que recomendas quando temos que trabalhar com esse nível? Ser só autodidata, procurar na net é suficiente ou terá que ser mais específico? Sei que no teu caso em Madrid tiraste um curso específico. Sim. Bem, eu posso responder de 2 maneiras. Mais simples se quiseres podes passar aqui à tarde por uma fantástica masterclass. Cá estarei. Para desenvolver com detalhe. Não, mas é assim, tem que ser um pouco das 2 coisas. Porque não se aprende tudo em cursos ou em escolas, mas também é verdade que ajuda muito. Eu, por exemplo, quando eu estava em Madrid, eu cheguei a uma altura que eu pensei, não, o que eu faço é uma porcaria. Modelos 3D e tudo. E então pensei, ok, eu tenho que melhorar, se eu quero arranjar um emprego nesta área, isto tem que ser. E então, lá está, entrei numa escola em Madrid, tirei um curso em ZBrush, de 80 horas, muito simples, mas foi muito porreiro por 2 motivos. Primeiro, para entrar em contacto com outras pessoas, por exemplo, o tal ilustrador que eu falei, que faz esculturas ZBrush fenomenais. E segundo, porque realmente ajuda a focar um pouco. Primeiro é o facto de teres que pagar 1000 e tal euros, ajuda-te a manter assim, com os olhos no objetivo. Se eu paguei por isto, eu tenho que aproveitar bem. E aí mesmo assim tinha colegas que não aproveitavam nada, mas pronto. E segundo, não é tanto o curso em si, mas é sentir aquela pressão que te ajuda. E claro, e óbvio, também tens um professor, se tens alguma questão, aí realmente tens que aproveitá-lo aí ao máximo. Ou seja, mas depois acaba o curso, são 80 horas. É muito bom para aprender um pouco as coisas do ZBrush, aprender as esculturas e tal, mas isso é só o começo, não é o fim. Uma pessoa tem que continuar a trabalhar constantemente. Tem que comprar livros, assistir a cursos. E claro, e praticar. E é uma coisa que eu descobri, tal como há a crise em Portugal, eu estou a ver que há coisas que podem voltar para trás. Nós também temos de ter cuidado, temos de estar constantemente a exercitar. Eu, durante algum tempo, não tenho exercitado e é por isso que eu, uns meses antes deste workshop da escultura digital, ok, é melhor eu se calhar praticar um bocadinho, senão eles vão ficar muito tristes com o que eu vou fazer. Então, uma pessoa tem de constantemente estar a trabalhar. E, no fundo, é uma mistura das 2 coisas. Uma pessoa, felizmente, hoje em dia, estamos numa era em que temos tanto acesso à informação, que até assusta, não é? É como uma vez eu vi num comentário no Facebook, vivemos numa era fantástica, onde temos acesso a quase toda a informação do planeta num telemóvel e vemos vídeos de gatinhos. Portanto, é um pouco isso. Uma pessoa tem que saber aproveitar realmente o que tem à mão. E claro, e não há nada como também estar em contacto com outras pessoas. Uma coisa que também ajudou foi participar em concursos online. Isso também é outra fonte de motivação. No fundo, o que é preciso é ter acesso à informação,
praticar e ter essa pressão, essa motivação, porque muitas vezes eu penso, eu tenho que continuar a trabalhar em casa, mas eu chego do trabalho e é muito cansativo. Mas às vezes uma pessoa tem que fazer esse esforço. Obrigado, Luís. Vamos obrigado. então dar a nossa pausa para o coffee break. Desculpem lá, queria só anunciar que agora durante o coffee break, aqueles que ainda não têm cédulas para fazerem a votação no Animation Contest irão receber. Portanto, não se admirem que andem atrás de vocês a perguntar se têm uma cédulazinha, ok? Para que fiquem com isso, tá bom? E queria também pedir ao Jorge Ribeiro, se já está connosco, que venha ter comigo, tá bom? Obrigado.